Você já reparou que as orações de Moisés às vezes são muito ousadas ou até mesmo parecem audaciosas, quase uma heresia do jeito que ele fala com Deus? Se você gosta de Bíblia, quer entender um pouquinho mais das três orações que Moisés faz no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, fica nesse vídeo que eu preparei algo para você entender muito melhor. Antes da gente falar das três orações, quero dar um contexto, uma visão geral de Êxodo, até a gente chegar no capítulo 32, onde se encontra a primeira oração de intercessão de Moisés. A gente vai ver que o livro de Êxodo é o livro dos nomes, né? Esse é o significado no hebraico de Êxodo, e você vai ver que ali se levanta um faraó que é a personificação do maligno, que afoga as crianças ali ao seu bel prazer, e ali sobrevive Moisés, uma das crianças ali dos hebreus, que é pega e cresce na casa do faraó, ali no palácio real, um infiltrado. O nome de Moisés é um nome também egípcio, que é tirado do Nilo, ou filho do Nilo, e Nilo é um deus ali, né? Não só um rio. Mas aí com 40 anos, Moisés sai ali do Egito, porque cometeu um assassinato, e vai passar 40 anos no deserto até Deus moldar esse personagem. Uma vez, quando ele estava pastoreando, ele sobe no Monte Sinai, e lá ele encontra Deus pela primeira vez, numa sarça que está pegando fogo, fogo de Deus ali, o mesmo fogo que quando Adão e Eva saem do Jardim do Éden, aquela espada de fogo ali para não entrar mais na presença de Deus. E aí Moisés, ele tem essa primeira experiência e Deus manda ele voltar para o Egito para tirar o seu filho primogênito. É a primeira vez que Deus fala que tem um filho, e essa primeira vez ela é dada para os hebreus ali. E aí Moisés volta, e o povo de Deus ali, nos primeiros capítulos de Êxodo, vão ver cada deus egípcio sendo derrotado pelo Deus Yahweh. E ali a gente vai ver, cada uma das pragas é uma derrota ali que Deus está fazendo nos deuses egípcios. E aí sobra o último deus, que é o próprio faraó, um dos mais poderosos, que também o povo de Deus vê ele ser derrotado ali no Mar Vermelho, quando o mar fecha, e aí o povo faz o brado de vitória, a sua canção de gratidão. Só que logo em seguida o Mar Vermelho, o povo é testado 3 vezes, e geralmente quando você tem o número 3, é um número que cerca a morte ali, né? Um teste de morte ou de vida. E Deus testa o povo e eles falham 3 vezes com a água. Ali eles começam já a reclamar, querer voltar para o Egito. Mas mesmo assim, Deus vê em Moisés um homem de Deus e decide fazer uma aliança. E o povo concorda, assina embaixo: se vocês seguirem os meus mandamentos, os meus ensinamentos, eu vou morar no meio de vocês e vocês serão bênção para todos os povos. Continuando a promessa de Abraão. E ali você vai ver que Deus, ao ver que o povo aceitou a aliança, decide e começa a ter vários capítulos que vão mostrar como Deus vai morar no meio ali do povo, que é como construir o tabernáculo. Só que uma das vezes que Moisés sobe, ele sobe 7 vezes no Monte Sinai, e ali é uma forma não necessariamente cronológica ali no meio de Êxodo, mas muito mais arquitetada de forma literária, essa subida e descida. Então às vezes é até difícil a gente encaixar direitinho. Uma das vezes, quando ele está conversando, Moisés lá em cima, o povo pensa que Moisés morreu queimado, porque era um fogo muito intenso, e a fumaça ali, a coluna de fumaça em cima do Sinai, na presença de Deus, eles pensam: Moisés já morreu, faz 40 dias que ele está lá em cima, e eles decidem fazer um ídolo de um deus do Egito. Eles fazem um bezerro de ouro, obrigam Arão a fazer com seus ouros, e ali eles adoram esse bezerro de ouro, e eles falam a frase: foram os deuses do Egito que tiraram a gente do próprio Egito. Então ali eles abandonam o Deus Yahweh, e ali, lá em cima, Deus decide compartilhar o que iria fazer. Mas essa não é a primeira vez. Se você está lendo a Bíblia já, você vai ver que não é a primeira vez que Deus decide compartilhar alguma intenção com um dos seus servos, com alguém. A primeira vez que aparece isso é quando Deus também está em cima de um monte e que vai destruir uma cidade lá embaixo, e as cidades eram de Sodoma e Gomorra. Ele fala: acaso eu vou guardar o que eu pretendo fazer
com o meu servo. E aí ele compartilha com Abraão sobre ali que ele vai destruir Sodoma e Gomorra, e aí ele faz um convite de intercessão para Abraão ser um dos primeiros sacerdotes ali intercedendo, e Abraão faz isso, faz de forma mais ou menos, né, que ele vai descendo de 50, 40, 30, e se tiver só 20, o senhor vai destruir? O senhor fala, não. E aí ele para no 10, fica muito frustrante, porque Deus queria que Abraão fosse até o 1. Se tiver um justo na terra ali, naquela cidade, o senhor destrói, pelo amor ao justo eu não destruo, só que Abraão não foi. Depois Deus vai colocar o filho de Abraão como esse justo ali, esse sacrifício, um paralelo muito legal no Moriá. Só que ali Deus fala para Moisés, olha só, eu vou destruir, se afasta e vou fazer de você uma grande nação. E aí a primeira oração de Moisés está em Êxodo 32, versículo 11 a 13, e no versículo 13 ele fala o seguinte, o Senhor, o que vão dizer sobre o Senhor, né? Os egípcios vão falar que foi força maligna que tirou a gente de lá para morrer nas montanhas. E aí ele fala, o Senhor fez uma aliança com Abraão, Isaac e Israel. E Moisés troca o nome, porque geralmente se fala Abraão, Isaac e Jacó, para o segundo nome de Israel por causa das 12 tribos, dizendo, Senhor, o Senhor não quer fazer de mim uma grande nação, o Senhor já fez essa promessa. Então, a primeira provação de Moisés eu sou bom o suficiente, faz de mim uma grande nação, esquece aquele povo que realmente é idólatra. E aí, Abraão passa no primeiro teste com essa oração ousada, Deus aceita essa oração, não entende que isso é uma blasfêmia, muito pelo contrário. Moisés desce, vê o quão grave convida o povo de novo, principalmente os levitas, para o lado dele, sobe de novo e vai fazer a segunda oração de intercessão que você encontra em Êxodo 32, versículo 31 e 32, que é quando ele fala aquela famosa frase, Senhor, eu sei que é grave, mas se o Senhor não perdoar eles, risco o meu nome do livro da vida. Olha só que ousado isso, risco o meu nome do livro da vida. E o segundo teste agora o Senhor pode preservar eles, mas eu também sou tão pecador quanto eles. E Moisés se oferece como sacrifício. E toda vez que alguém se oferece como sacrifício, Deus se agrada, porque esse amor que se sacrifica pelo próximo. Isso é muito importante você entender, porque foi a mesma coisa que redimiu Judá. Judá tinha feito coisas muito erradas, o filho de Israel, mas quando ele se sacrifica por Benjamim, fala, eu fico no lugar, Deus redime e o torna o leão de Judá, né? E aí Moisés passa nesse segundo teste, mas falta mais um teste. E aí Deus faz o terceiro teste para Moisés, que fala assim, eu vou te dar a terra prometida, vitória sobre todas as guerras, e vocês vão se multiplicar e serão uma grande nação, mas eu não vou com vocês. E ele dá um bom argumento teológico, Deus. Ele fala, porque vocês são um povo rebelde, se eu for, eu destruo vocês. E aí Moisés, ele passa no teste e fala, se o Senhor não for com a gente, nem nos tira daqui do deserto. E é isso que acontece. No final das contas, o povo é tão rebelde que aquela geração e Moisés nunca sai do deserto, mas Deus fica com ele porque Moisés percebeu que a presença de Deus é o paraíso, a presença de Deus é a terra prometida e ele nunca mais sai. Olha que maravilha, louvado seja Deus, porque Deus... E aí Moisés passa os 3 testes e Deus vai com eles, mesmo que isso custe entrar na terra prometida para aquela geração. Mas o verdadeiro Moisés não é Moisés. Essas 3 orações de intercessão a gente encontra nos evangelhos ali várias vezes, porque a primeira, Jesus fala que ele faz a vontade do Pai ali, ele não veio para fazer a sua vida, mas a vontade do Pai. João 6:39, ele fala, eu não vim para fazer minha vontade, eu vim para fazer a vontade do Pai. Também João 10:11, você vai ver que ele fala que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ou podemos mudar, o bom intercessor, o que cuida, ele dá a vida pelas ovelhas. Jesus é o verdadeiro intercessor que falou, pode riscar o meu livro da vida para eles terem o nome no livro da vida, naquela cruz. E por último, lá na cruz, Jesus, ou um pouquinho antes, em João 17, é toda a intercessão que ele faz para os seus discípulos e para mim e para você. Jesus, ele ora, eu não rogo só por eles, os discípulos, mas por aqueles que vão vir. Jesus ora para todos aqueles que vão acreditar no seu nome, para que sejam um.
com Deus. E aí, se a gente é um com Deus, não só a presença de Deus vai estar no meio do povo, mas estará nos nossos corações, dentro de cada cristão, cada seguidor de Jesus. Jesus é o verdadeiro Moisés que intercede por mim e por vocês. E essas orações, sim. Então a gente não deve só admirar Moisés, porque ele foi limitado e ele pecou, mas sim Jesus, que é o verdadeiro Moisés, é o verdadeiro intercessor que colocou a gente nas suas orações. E lá na cruz, quando ele estava morrendo e todas as pessoas estavam cuspindo nele e gritando soldados, que era a representação do maior inimigo de Deus ali naquele momento, ele fala o seguinte: perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele, Jesus, é o verdadeiro intercessor. Que essa mensagem possa impactar a sua vida e que você possa ter conhecido um pouquinho mais da Bíblia aqui com essa exposição. Deus abençoe, gente.